Então ele experimentou mais de 5 hobbies diferentes, né, antes dele achar a ideia ali que ia fazer ele se tornar milionário. Ele achou interessante de como a gente faz para crescer plantas, né, todo o processo de cultivo, de adubação, de colheita da planta, né, do fruto e tal. E ele foi de um canal de hobby pro canal do YouTube mais seguido do mundo, assim, é um feito incrível, porque você imagina, né, jardinagem, pô, tem pessoas aí que têm muitos recursos, acesso a muita gente, a muitas empresas grandes, que poderia muito bem ter o maior canal do YouTube, mas é um cara que levou o hobby dele a sério. Então, em 2016, o Kevin começou a escrever um blog sobre jardinagem e o conteúdo dele, né, gerou mais de 200 milhões de visualizações por ano do blog. Tudo da casa dele está situado em San Diego, na Califórnia. So we're here at my homestead, I call it, in suburban San Diego. It's about a third of an acre. The house is 1,000 square feet, so pretty small house. Live here with my girlfriend and some random cats that come by. We have 9 hens and probably like 300 plus plants, thousands of plants, I'm not even really sure, 25 fruit trees. But this is Epic Gardening headquarters. This is where we film all our content, this is where we test our products, this is where we grow out our new varieties of our seeds that we sell and just kind of hang out. Então você vai pensar, pô, esse cara tem uma chácara, um sítio, um negócio mais afastado ali da cidade, onde a família dele já tem uma fazenda acontecendo e tal. E não, esse cara tá dentro da cidade metropolitana, né, San Diego, milhões de habitantes, o cara tem um quintal grandão e ali dentro da cidade mesmo o cara começou a criar esse conteúdo, plantar mais de 300 plantas, né, milhares de espécies e criar conteúdo para a internet. Então você não precisa de muito para começar. Então Kevin compartilha essas dicas de jardinagem através do YouTube, como criar plantas, né, como crescer plantas. E eles faturam mais de I grew 30 up bilhões here por ano. in Southern California, San Diego, in a suburban area. Was really into science, really into math, was being sent to science camps as a kid, was collecting rocks, collecting coins. And then something that threw my life for a loop was when I was 13, my dad passed away in an accident. He was in a pool swimming, he loved to swim, and he passed out underwater. Something caused him to go unconscious. No one was there watching. They should have been, and they could not resuscitate him. And so, you know, you wake up one day and you don't have your dad. So, after that, I was very independent. Even before that, I was exceptionally independent after that. And it was that sort of way of thinking that led me to all these weird hobbies and following that path, because I really didn't care anymore what anyone thought I should do. Então ele se formou na faculdade e ele fez o curso de contabilidade. What I did is I left college, graduated. The problem is after that I really had no clue what I wanted to do, and so I tried a ton of different hobbies. I spent a whole month doing night photography, and I spent a whole month drumming. So I would drum for like 6 to 8 hours a day on like an electric kit with headphones on. But yeah, there was just this whole period of time where I was trying a bunch of random things. Meanwhile, probably playing some video games and stuff at the time, and just like exploring all these different hobbies. 2013ish or so, I started gardening with my brother just to like break the pattern, get off the computer, get outside. I fell in love with it just that one summer. I wasn't that good at it, but I fell in love with kind of the way that you could shape a plant, the way that you could grow it. So I registered a blog, and I wasn't thinking it would be anything but a hobby. Então ele experimentou mais de 5 hobbies diferentes, né, antes dele achar a ideia ali que ia fazer ele se tornar milionário. E como ele falou ali, ele começou sem pretensão nenhuma, começou só para documentar o que eles estavam fazendo, né? Ele achou interessante de como a gente faz para crescer plantas, né? Todo o processo de cultivo, de adubação, de colheita da planta, né? Do fruto e tal. Então foi uma coisa que pegou ele ali. Ele era uma pessoa que gostava de ficar dentro de casa, e esse hobby foi mais para ele sair dessa rotina, né? Desses hobbies que são mais internos, assim. To me, like having curiosity is what gives you your edge, at least for me. I'm trying to figure out how everything works. I mean, how to grow plants, how an e-commerce business works, how do you learn how to find a product, how do you lead a team, how do you hire, all that kind of stuff. I'm just innately curious in that, even if I wasn't going to use it. And so sometimes you get really curious, you go down a rabbit hole on something that you don't think has that much purpose, you don't think it has that much use or application, and then lo and behold, a year later, 2 years later,
there it is. Então ele começou de uma forma bem simples, que foi criar um site já com um template pronto e grátis do WordPress e começou ali a documentar as coisas do blog dele. Ele escreveu I os think the blog 500 made like primeiros artigos $400 sozinho. a month. And so I ended up moving in for half the summer with my mom's ex, and then after that with a friend of mine. And basically all I did for like 12 hours a day was just write blog articles, like research gardening topics. I was trying everything. I was like in forums, like commenting on stuff and dropping links here and there and just trying to get some traffic. And so yeah, in about 2 or 3 months, I think the blog was making maybe $2 or $3 grand a month. 2-3 months after that, as you get towards later that year in 2016, it was making $4 or $5 grand a month. So when you start to get to that level on your own project, you're like, okay, like this is maybe an accountant's salary. It's that accountant salary I was gonna make. So maybe there's something here. That is the birth of when I decided Epic Gardening was like a real thing. Então uma coisa interessante é que ele não foi logo de cara, né? Isso era só um hobby para ele começou a fazer esses artigos e tal, mas aí ele já começou a tentar fazer as pessoas ir pro blog dele, né? Como que escreveu, sei lá, uns artigos que direcionam para outros sites e esses outros sites acabam direcionando pro meu, né? Que são estratégias de SEO, que você linka um site, aquele site linka para você e isso ranqueia muito bem nas pesquisas. Então ele começou esse trabalho tanto de ranqueamento como entender como é que funcionava, né? E aí ele começou a ganhar os primeiros dólares, depois foi para $500 e depois de 3 meses já estava ganhando mais de $5.000, que é o salário de um contador, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Different hobbies and side projects, Kevin finally landed on the right idea. If you're anything like Kevin and you also dream of finding that one idea that changes everything, then imagine how helpful it would be to save yourself months of spinning your wheels by seeing examples of million-dollar businesses start and how he actually built this business. Nos primeiros anos, né, além ali do tráfego de propaganda do próprio site dele, ele fez dinheiro, questão do marketing de afiliados. O site de uma empresa é uma das formas mais eficazes para atrair clientes, seja de forma orgânica ou paga, e com isso faturar milhares ou até quem sabe milhões de reais. Criar um site do zero ou até melhorar o site atual da sua empresa é uma tarefa que eu realizo há anos, através da minha agência, a Digital Cruz. Se você deseja saber mais sobre quais serviços a minha agência tem para oferecer e com isso impulsionar as vendas da sua empresa, entre em contato comigo pelo link da descrição do vídeo e utilize esse código que está aparecendo na tela para você ter um desconto na primeira vez que você for contratar os meus serviços. That first year, that first 6 months full-time was about $70,400 in revenue. That's revenue. That's just basically I didn't make any money. The next year, 2017 was $75,000, and after that it was $225,000, so that would be 2018. 2019 was $540,000, and 2020 was $2.8 million, and 2021 was $7.3 million. And so we've roughly tripled or more every year up until that point, and there's obviously different reasons why that happened as the business kind of evolved. Em 2019, ele descobriu uma forma de receita que ia melhorar o negócio dele em 100 vezes. You know, when you're a creator, you have media brands or product brands that want to send you stuff and they want you to review it or they want to do a brand deal, and that's how we made some money at Epic Gardening back in the day. And so what I started to put together is, why would I not just be the brand who would sponsor my own content? It doesn't make sense. Nothing is preventing me from offering my own product line. And what I noticed is there was a particular product that everyone kept asking about in the content. This weird metal corrugated raised bed that you put soil in and you put plants in that, and voila, you have a garden. So I had racked my brain trying to think, how do I build a product that people will really like, that I think is a really good gardening product? And all of a sudden I was just like, they want this product, you have it in your garden, so why wouldn't I just offer it directly to my audience? The problem is I didn't have a product development background. So the way I started was distributing a product that already existed, it just didn't exist in America. So that was the really clicking moment. I slapped up a really crappy Shopify store because I had never done e-commerce before, went on Instagram, put an Instagram story up, and then in 2 weeks we sold all of them.
Então, basicamente, ele até então, né, nas redes sociais, ele anunciava produtos, por exemplo, da Amazon, ele colocava os links lá, né, desses produtos, de uma pá, de um saco de areia, de um adubo, de um fertilizante, e ele ganhava a comissão desses produtos quando você comprava pelo link dele, do blog, do YouTube, etc. E, além disso, né, ele tinha marcas que patrocinavam os conteúdos dele e ele vendia, né, os espaços para essas marcas anunciar nos canais dele. E ele ficou pensando, né, por que eu tô anunciando o produto de outras pessoas se eu poderia ter o meu? E aí ele ficou pensando qual produto ali que seria interessante. E ele já tinha as pessoas interessadas em um certo tipo de produto que ele tinha no jardim dele e esse produto não tinha nos Estados Unidos, não era fabricado nos Estados Unidos, era só importado. E aí que deu o clique nele de ele mesmo criar esse produto, provavelmente comprando um estoque bem grande, né, de um fornecedor internacional desse produto. E aí ele criou uma loja simplesinha também, como foi o blog dele lá do WordPress no começo, na Shopify, que é uma plataforma de e-commerce, anunciou no Instagram, em 2 semanas ele tinha vendido tudo. 250 was media sort of revenue, and another 250 was product revenue in 2019. And that's when I went, oh, actually, I've been building the start of a business, but the actual business is beneath the educational material that I was putting out. And that was kind of the light bulb moment. Bom, o canal dele, né, o Epic Gardening, tem mais de 7 milhões de seguidores nas plataformas que eles estão, né, que é o YouTube, o TikTok e o Instagram. O Kevin ainda comanda o negócio dele através do quintal de San Diego, né, do mesmo lugar que ele começou, ele é de lá que ele ainda produz os conteúdos. So these days, the days are pretty varied. It really depends on the day. I mean, some days it's making a lot of content and making a lot of videos for the people that love what we do and want to learn how to grow plants. Some days it's in meetings, might be a product development meeting, might be an executive meeting, might be a company that you might want to work with in some fashion. So call it like the CEO type of things. Some days I literally have to block my schedule off so that I can just actually be in the garden doing the thing that I was trying to do all those years ago to get off the computer and to get into nature. And as you've built a business around it, it's obviously hard to find that time sometimes, like just true gardening time. Because even if I'm out in the garden, I'll be like, oh man, I could that'd be a cool video, that'd be a cool concept, ooh, that product. So you can't turn the brain off sometimes, so I've scheduled time to just garden, no agenda. I can think, but I can't really whip the phone out and start making a video or something like that. So it's pretty varied these days. Então é engraçado, né? Porque ele começou com um hobby ali, né? Sem pretensão nenhuma, e isso foi escalando, ele foi ganhando muita grana, e hoje em dia ele tem um negócio, essa marca dos produtos dele dá muita grana, né? E ele precisa fazer reuniões com funcionários, com fornecedores. Aí ele também faz ainda anúncios com outras marcas de roupa, por exemplo, que é um nicho que ele não vende esses produtos. Então acaba que a maior parte das vezes ele tá mais ocupado com essas questões da empresa do que o próprio jardim, né? Ele começou esse hobby para ele se afastar dessa questão de ficar muito preso em casa, em reunião, na frente do PC. É bem engraçado isso acontecer, né, com a pessoa que se deu muito bem e acaba que ela começa a meio que ficar refém do próprio negócio. O Kevin transformou esse canal dele, o Epic Gardening, em render milhões de dólares por ano para ele, depois ele ter falhado em vários outros negócios anteriores. Ele trabalhava mais de 14 horas por dia, aplicando tudo aquilo que ele aprendeu de outras pessoas que tiveram sucesso. I think a lot of beginners will start and they'll say, like, I need to know stuff before I do stuff. And that's, of course, true to a degree, but you don't need to know as much as you think you need to know. You certainly don't have to have like a fully baked business plan with, perfectly formatted, and you get your business cards, you have your registration on your website and all this. It's all in place before you even figure out if anyone wants what you're selling. So I think consume some knowledge, like try to figure out specifically, I want to start a YouTube channel. Okay, there are some channels that I could go watch and learn how to do that, but I would really try to immediately put it into action after you consume, because I spent so many times just spinning my cycles on, I'm going to learn about this, I'm going to learn about this. Well, what about this business? Oh, but I could do this one. And you just get stuck there and you're really just treading water doing pretty much nothing in the real world.
E é uma coisa bem comum, né, que as pessoas que a gente reage aqui nos vídeos falam, né, que você não precisa, cara, ter o melhor plano de negócios no começo. Você tá no começo, você tem que errar agora. Então é depois que você vai remodelar e repensar o seu negócio. No começo, bota a cara a tapa, erra logo, faz logo.